Bom dia a todos e todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a presença aqui de todos os presentes, num dia em que a gente vai enfrentar um processo importante para a Defensoria Pública, que já se encontra aqui na pauta do nosso Conselho já há um tempo, para enfrentamento, debate aqui com todos nós conselheiros. Eu queria iniciar, então, seguindo o próprio regimento do Conselho, apenas com as comunicações iniciais. Na verdade, é só uma breve comunicação sobre o evento que ocorrerá amanhã aqui na Defensoria Pública de São Paulo, já confirmada a presença da presidente do Colégio Nacional dos Corregedores Gerais, dos Defensores Públicos Gerais, da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Então, na parte da manhã, teremos palestras de 3 juristas aí renomados, em que a gente vai discutir a emenda constitucional 80, que veio para fortalecer ainda mais a Defensoria Pública, conferindo sua autonomia e sua expansão por todo o território nacional, garantindo a presença de defensores públicos em todas as comarcas. Então, vai ser um evento importante, a discutido aí junto inicialmente com os defensores públicos, para a gente conseguir, juntando essas entidades representativas, conseguir formar posicionamentos consolidados e uniformes entre todos, para a gente conseguir avançar na implementação da emenda constitucional 80. Eu quero, desde já aqui, também publicamente, agradecer à EDEP, a Escola da Defensoria Pública, que tem dado todo o esforço para que esse evento se torne realidade. Então, agradeço desde já a EDEP e torcer aí para que tudo dê certo nesse evento de amanhã. Esse era o comunicado que eu tinha a fazer. A gente vai... Tem um comunicado da Secretaria? Não. Vamos iniciar, então, com o momento aberto. E eu vou... Aqui eu vi que a gente tem 10 pessoas inscritas no momento aberto. Eu vi que grande parte é para tratar do assunto hoje do processo que está em pauta aqui no Conselho, de relatoria do Dr. Bruno Miragaia. E eu vou pedir, e também antecipadamente aqui, pedir desculpas por uma intervenção que eu tenho que fazer, mas eu vou seguir aqui um prazo, até permitido pelo regimento, da gente seguir um teto de 5 minutos por pessoa, porque só considerando essas 10 pessoas, se a gente levar em consideração os 5 minutos, a gente vai ter pelo menos 50 minutos, 1 hora aí de momento aberto. Então, todas as pessoas que foram inscritas vão ser aqui ouvidas. Então, eu vou pedir os 5 minutos, já antecipar que quando estiver próximo dos 5 minutos, eu vou avisar que a gente está no limite do tempo, para a gente conseguir prosseguir e seguir com tranquilidade nessa sessão. Então, eu chamo a primeira pessoa inscrita no momento aberto, é o Dr. Vinícius Conceição Silva, Defensor Público de Santo Amaro. Com a palavra. Bom dia a todos. O DPG já me apresentou, né? Essa é a primeira oportunidade que eu tenho de me manifestar publicamente no órgão deliberativo da Defensoria Pública. Eu sou defensor público do 6º concurso, né? O último concurso, finalizado em março desse ano. E, obviamente, eu vim falar sobre o processo de cotas, que está na pauta do Conselho hoje. A minha vinda aqui também é muito representativa, porque dos 108 aprovados no último concurso da Defensoria, eu sou o único declaradamente negro. Uma atividade realizada pelo núcleo da discriminação foi o único que auto se declarou negro. Então, assim, eu acho que eu sou a estatística de que a democracia racial no nosso país e na Defensoria Pública ainda não é uma realidade, né? Apesar de já termos aí bastante tempo de cotas nas universidades públicas, a gente consegue verificar muito claramente que o acesso dos jovens e da população negra aos cargos que tradicionalmente eles foram alijados, né, do processo político ainda não é uma realidade tão concreta. E nesse sentido, eu acho que o Conselho Superior da Defensoria tem uma oportunidade singular de fazer a diferença, de mudar essa realidade. Não é concebível mais que o usuário da Defensoria Pública, que é tradicionalmente a população mais negra, só adentre aos quadros da Defensoria com uma condição de usuário. É preciso mudar essa realidade.
no meu entender, as cotas raciais elas têm um papel extremamente relevante, porque ela termina com um estranhamento, né? Eu sinto, essa palavra estranhamento é muito forte, porque eu sinto que o fato de existirem, né, defensores públicos negros, juízes negros, magistrados negros, ainda é motivo de estranhamento e ainda é motivo de se pontuar esse aspecto, né? Hoje aqui, por exemplo, quando eu cheguei e me apresentei como defensor público, obviamente tem sempre isso é sempre falado, né, como se fosse uma diferença o fato de existir. Acho que as cotas, elas daqui a algum tempo, elas irão cumprir esse papel de terminar com esse estranhamento. Ao mesmo tempo, eu acredito que as cotas elas vão ter o papel de identidade, efetivamente. Quanto mais as pessoas verificarem que é possível existirem defensores negros, elas vão quebrar a barreira psicológica, a barreira mental, e verificarem que é possível elas ocuparem esses espaços. Eu tinha preparado uma fala até maior, mas por conta do tempo vou tentar reduzir. Alguns empecilhos, né, que possam ser levantados em relação à aplicação das cotas no concurso da Defensoria. Primeiro, em relação ao conceito de raça. Obviamente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não existe raça, existe, né, a raça humana. Mas o conceito que é utilizado como raça é um conceito sociológico, né, da cor da pele. Obviamente, não é um conceito genético, não é origem genética. O que efetivamente vai contar é o fenótipo, né, a característica que mais é relevante naquela pessoa. Eu tenho descendência branca, tenho descendência indígena, mas, obviamente, o que está visível a minha cor, que é negra. Em relação ao preconceito, não está ligado apenas pela questão socioeconômica. Obviamente que é muito claro que existem dificuldades de inserção do negro no mercado de trabalho. Para verificar isso, basta olhar esse conselho, né, a composição desse conselho e a própria composição da Defensoria Pública. Então, eu acredito que as cotas elas vão romper esse círculo vicioso que se repete de geração em geração e dificulta a ascensão social do negro, né? Em relação ao critério da autodeclaração, obviamente, pode ocorrer algumas injustiças e alguns equívocos, mas toda decisão envolve escolhas, né? E todas as escolhas existem prós e contras. E eventuais erros ou injustiças que possam ocorrer não pode comprometer todo o sistema, né, das ações afirmativas. Além disso, existe, né, precedentes de outros concursos que são estabelecidas subcomissões que vão avaliar efetivamente a origem do candidato e a origem do fenótipo do candidato e, em alguns casos, inclusive, essa avaliação pode implicar na exclusão do concurso. Em relação à tão falada meritocracia, né, é uma pedra aí falada muitas vezes. Eu vou usar a expressão do ministro Celso de Mello no julgamento da DPF 186. Meritocracia sem igualdade não passa de mera aristocracia, né? Então, se você... O ponto de partida, né, do concurso são critérios desiguais, obviamente a meritocracia não pode ser considerada um empecilho para a adoção das cotas. E aqui eu vou me colocar novamente como exemplo. Só para caminhar para a conclusão. Tá. Eu só vou dar esse exemplo porque eu ia falar dos empecilhos da legislação, mas outras pessoas podem falar. Eu só vou dar um exemplo em relação à questão da meritocracia. No concurso da Defensoria Pública do Paraná existiam cotas raciais, e eu me inscrevi no concurso da Defensoria Pública do Paraná. Existia uma nota de corte, que é muito parecida com a nota de corte da Defensoria, e eu não atingi essa nota de corte. Então, existe muitas vezes uma compreensão equivocada de que as cotas são privilégios, que as cotas vão beneficiar as pessoas, e eu não atingi o mínimo. E teve colegas que lá atingiram, colegas brancos, de descendência branca, que são defensores do Paraná. Passado um tempo, eu concorri ao concurso da Defensoria Pública de São Paulo, sem as cotas raciais, e efetivamente foi aprovado. Então, o que mostra que esse critério da meritocracia ser um privilégio e não obedecer ao princípio da igualdade está completamente equivocado.
E para finalizar, né, tinha mais coisas para falar da legislação, só pontuar o papel desse conselho, né, ele é muito importante, esse momento é um momento histórico, é a primeira instituição do sistema de justiça de São Paulo que pode adotar, né, o concurso de cotas raciais, e a autonomia da Defensoria Pública é o grande argumento, né, para a aprovação desse projeto, que é uma demanda da sociedade civil. A Defensoria Pública existe, na verdade, para atender as demandas sociais, para atender a vontade dos nossos usuários. Então, eram basicamente essas as minhas considerações. E para finalizar, já finalizando, a questão da discriminação. Eu acho que a questão do combate à discriminação não pode ser vista da perspectiva de uma luta, porque uma luta traz a ideia de que você pode ganhar ou você pode perder. Eu acho que a perspectiva é de engajamento. Então, engajamento, eu gosto dessa palavra porque ela traz a ideia de uma causa. Então, eu acho que esse momento é importantíssimo da Defensoria vestir essa camisa e se engajar com essa causa. Né? Essas são as minhas considerações. Obrigado, Vinícius. Próximo inscrito é Ana Bela Andrade, da Comunidade Brasil. Bom dia a todos e todas. Eu trabalho com mulheres em situação de violência doméstica e o meu primeiro pleito é que o atendimento de nós que somos pobres e que não temos celular, que o script seja mudado. Porque quando a pessoa liga para a defensoria, daí tem uma parte lá que diz assim, seu telefone. Se a defensoria tem o escopo de atender as pessoas que são pobres, quem não tem telefone é excluído ali, porque foi terceirizado esse serviço, e a pessoa é excluída nesse momento. Se a pessoa não tem telefone, ela está fora. Então, a defensoria tem que rever essa questão, porque isso está fazendo com que muitas pessoas, sobretudo da onde eu trabalho, que é Parelheiros, não sejam atendidas, porque está terceirizado isso, Rafael, e é um absurdo, porque a pessoa sem telefone, ela é excluída, quer dizer, então eu sou obrigada a ter um telefone, porque a mocinha que está lá do lado, façam esse teste. A pessoa que está lá do outro lado, se ela não tiver telefone, ela está excluída. Então, eu penso que não é por aí. Isso é uma coisa. Outra, as cotas, como a pobreza ela tem cor, e quem é PPP está fora, e a defensoria ela tem um outro escopo, que é atender realmente os descamisados, a gente tem que repensar a questão das cotas. Não dá. Essa mesa, primeiro que só tem homem. Eu que sou do movimento de mulheres, é lamentável. Mas ela é de sempre, né? Ela não foi eleita, são duas. E as que são eleitas? Cadê? Cadê nós, mulheres? Aê, mulherada! Precisamos estar na mesa, entendeu? Porque se aquela pesquisa que foi apresentada pelo nosso querido ouvidor, que quase que 80% dos atendimentos são do sexo feminino, estamos mal representadas. Então, não vou usar os meus 5 minutos, adorei o que o Vinícius falou, realmente não dá para a gente só ter gente branquinha, que estudou no Mackenzie, na PUC, na USP, entendeu? E não ter ninguém que entre nessa defensoria pública. Muito obrigada, tá? Até logo. Próximo inscrito, James Hermínio Porto da Silva. Quero dar meu bom dia a todos, à mesa, às pessoas presentes. Quero me apresentar, eu sou James Hermínio, eu sou oficial, sou do Núcleo de Direitos Humanos, trabalho na atuação à população em situação de rua e sou orgulhosamente membro do CAFRO, a qual milito e tenho muita gratidão pela sua atuação nessa sociedade. A minha fala, primeiro eu gostaria de cumprimentar o Dr. Vinícius, que está presente. Em 6 meses que eu estou na defensoria, é a primeira vez que eu vejo um defensor negro, e eu sou muito atento a isso. É sempre bom ter uma referência e eu gostaria que mais referências houvessem aqui, não só para mim, mas para toda a sociedade,
para todos os estudantes de Direito, como eu, que estou no 4º ano de Direito na PUC, e que também sonho integrar a carreira de defensor público do Estado de São Paulo. Bom, a minha fala tem muito a ver com a minha experiência aqui dentro da Defensoria, não só a minha experiência como negro também. Porque, como eu acabei de citar, o senhor Vinícius é o primeiro negro que eu vejo como defensor. Eu não gostaria de vê-lo como uma exceção, eu não gostaria de, entre tantas pessoas, entre tantos defensores, em que eu vejo, em que eu não me preocupo saber o nome de todos, mas o negro, a gente às vezes precisa saber o nome, a gente precisa saber onde trabalha, porque é uma exceção na realidade. E isso é algo que me incomoda bastante. Porém, no meu trabalho, eu trabalho, como eu disse, com atuação em população em situação de rua, e por acaso, a maior parte das pessoas que eu atendo são negras. E a defensoria ela é aberta a essas pessoas, a defensoria é aberta aos pobres. O que, para mim, diferencia a defensoria das outras instituições ditas de justiça é o fato que em outras instituições, o pobre e o negro, quando vai, ele é inquirido, ele é interrogado. Aqui, o negro ele vem, o pobre ele vem para ser ouvido. E essa escuta é muito importante. Mas essa escuta não se basta só por um conhecimento técnico, um conhecimento jurídico, por mais que ele seja extremamente adequado. Essa escuta se dá muito por pessoas que vêm aqui com problemas pessoais muito grandes, que não podem se resolver com direito, e eu ouso dizer, não se resolve simplesmente encaminhando para o CAM. São pessoas que precisam ser escutadas, são pessoas que precisam ser ouvidas, porque as suas demandas não se bastam só por uma demanda jurídica, não é uma ação que resolve. É extremamente necessário que o defensor ele aprenda a escutar, que ele aprenda a reconhecer que há muito mais do que um caso jurídico, muito mais do que algo que você pode encontrar uma fórmula na lei. É notável que os problemas da nossa sociedade, que trazem muitas pessoas a essa defensoria, é a questão da desigualdade, que tem um claro recorte racial. Se pessoas vêm aqui e lotam a defensoria, você tem que esperar às vezes 2 meses para conseguir um atendimento, é porque a gente vive numa sociedade desigual, numa sociedade injusta, numa sociedade racista, e não adianta dizer que não. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que enquanto não tiver negro aqui nessa defensoria, enquanto os negros não ocuparem o cargo de defensor público, de servidor também, que também é uma minoria, existem poucos oficiais proporcionalmente negros aqui na defensoria, não haverá um diálogo útil, um diálogo eficiente entre a defensoria e a sociedade a qual ela se propõe a atuar. Não adianta a defensoria fazer diversas ações contra um Estado assassino, um Estado racista, um Estado cuja polícia mata diversos negros, um Estado que encarcera em massa, se a própria defensoria, fazendo parte deste Estado, sendo alimentada por esse Estado, sendo chamada Defensoria Pública do Estado de São Paulo, não é capaz de dar o exemplo, de mostrar, dar um passo além ao Estado. Não adianta só ficar nesse jogo de ser o suposto defensor da justiça sem que realmente tenha uma atitude prática aqui dentro. A defensoria não se faz pela quantidade de ações e de recursos que é ganho, mas ela é feita a partir da sua atuação, do quanto ela é efetiva na vida das pessoas. E não só ela é efetiva nas decisões do judiciário. Defensoria pública não é feita para o judiciário. Defensoria é feita para as pessoas e deve ser feita por pessoas iguais a elas. Porque enquanto a gente manter essa postura de altivez, essa postura distanciada, a gente nunca vai conseguir, como instituição, dar um passo além na sociedade. Porque uma instituição que não se propõe a isso, uma instituição... Só para caminhar para a conclusão. Uma instituição como a Defensoria que não se propõe a isso, que não se propõe a dar um passo além, não serve para nada.
além de ficar curando algumas chagas temporárias. É preciso estipar de vez com esses grandes males da sociedade, a desigualdade social e a desigualdade racial. Se não agora no Brasil, pelo menos aqui dentro na Defensoria, pelas cotas para os defensores negros na Defensoria. Obrigado. Próximo inscrito sou eu, Dilon Guedes. Bom dia. Queria agradecer à presidência por ter trocado a minha fala no lugar da Isadora, que eu tenho um compromisso. Meu nome é Dilon Guedes, eu sou professor universitário, sou economista. Eu dou aula no curso de pós-graduação da FAAP e sou do Conselho da Ouvidoria. Já fui vereador e subprefeito aqui em São Paulo. E eu trouxe um texto que eu distribuí do professor Rubens Recupero, que foi embaixador e foi inclusive ministro do Fernando Henrique Cardoso. E ele faz um texto extremamente importante do ponto de vista de por que a conclusão que eu chego da necessidade de cotas. E eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte: eu tenho um grande orgulho de participar do Conselho da Ouvidoria e conhecer e divulgar o trabalho aqui da Defensoria, que é um trabalho de extrema importância para a cidade de São Paulo, para o país, é um exemplo. E, nesse sentido, eu acho que se abriu uma oportunidade enorme da Defensoria de São Paulo dar mais um exemplo para o Brasil de colocar a questão das cotas. É uma questão fundamental. E o que o Rubens Recupero coloca, que não é um problema raça, nós somos da raça humana. Quer dizer, uns nascem negros, outros amarelos, outros brancos. Tá certo? O que ele coloca é a questão da justiça que o Estado brasileiro tem que fazer. Porque a análise que ele faz é o seguinte: em 1831, a lei de 7 de novembro, ela definiu o seguinte: foi proibido o tráfico de escravos para o Brasil. E todo negro que entrasse no Brasil a partir dessa data era liberto. O problema é que o Brasil é sempre o país do jeitinho, tá certo? E a classe dominante nunca perdoou nada. Então o que aconteceu? Os negros que entraram no Brasil a partir de 1831, que segundo ele é cerca de 1.300.000, foram escravizados. Então o Estado brasileiro cometeu uma injustiça, foi ilegal, porque ele aprovou uma lei dando liberdade para quem chegasse no Brasil, e esses seres humanos que vieram da África e depois se tornaram brasileiros foram escravizados injustamente. Então é um problema de justiça, não é um problema de benevolência do Estado. Essa é a grande questão. E o que eu acho que esse exemplo da Defensoria, ele é fundamental, porque o Brasil é um país hipócrita, é um dos países mais violentos do mundo, e falam que brasileiro é bonzinho. O Brasil é extremamente racista e falam que aqui você tem democracia racial e que não tem. E aí não é porque eu acho, é pegar os números. Quanto é que ganham os trabalhadores de origem africana, os brasileiros? Quantos estão na universidade? Quantos são generais do exército? Quantos são bispos da Igreja Católica ou das igrejas evangélicas? Tá certo? Se você pegar, é uma minoria. Inclusive o caso do Joaquim Barbosa do Supremo é a exceção que confirma a regra. Então nós precisamos acabar com essa injustiça no Brasil. Isso é um trabalho de longo prazo. Precisamos dar oportunidade. Por exemplo, eu virei professor de pós-graduação não porque eu sou mais inteligente, é porque eu tive mais oportunidade. Se você der oportunidade, você vai ter milhões de brasileiros que vão ser, por exemplo, campeões olímpicos de natação. Agora, como é que ele pode ser se você tem milhões de jovens brasileiros que nunca entraram numa piscina e nem vão entrar? Então você tem milhões de brasileiros que seriam excelentes matemáticos, físicos, precisam de oportunidade. Então, nesse sentido, que o exemplo que a Defensoria, no meu entender, ela pode dar, é de você avançar na justiça social no Brasil. Então, nós temos que avançar nisso, temos que fazer justiça nesse país e temos que dar possibilidades para os brasileiros de origem africana. Isso é uma questão decisiva para o desenvolvimento da democracia no Brasil. Muito obrigado.
quero saudar. Obrigado. Peço licença, doutor Rafael, para saudar a todos vocês, conselheiros, saudar todos os participantes, na pessoa da nossa querida defensora pública negra, doutora Isadora Brandão, que seria bom todo mundo conhecê-lo. Cadê a doutora Isadora? Defensora negra. Também falar para vocês, conselheiros, que tragam um abraço especial do defensor-geral do Rio de Janeiro, doutor Nilson Bruno, que com coragem, muita determinação e muita luta do povo organizado do Rio, já adotou a inclusão do negro lá no Rio de Janeiro, da defensoria, já há alguns anos, e que, portanto, não tenho dúvida que vocês hoje vão ter total energia para dar esse passo. Bem, doutor Rubens e demais, tivemos a alegria agora, no dia 21 de outubro, de receber do site do STF o acórdão da ADPF 186. E se vocês tiverem a paciência de ler aquele acórdão, que é muito rico, vocês vão ver dezenas de frases que dá fundamentação total, estendendo a compreensão da inclusão também ao serviço público. Então, é prazeroso ler aquele acórdão. Eu não vou agora destilar elementos porque o horário não permite. Eu quero aproveitar, adiante de vocês, defensores e conselheiros, parabenizar os nossos irmãos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, frente à omissão do Tribunal de Justiça, frente à omissão do Tribunal de Contas e de outros órgãos públicos que deveriam fazer inclusão e não fazem, a pedido da Educafro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro criou uma lei. A palavra é pesada, mas não é nossa intenção não. Despertando, acordando o Tribunal de Justiça e outros órgãos do Rio a adotar cota. A lei está em discussão, entraram da Justiça contra, mas é tudo que queremos. Porque vamos levar o debate para o STF e o STJ. É tudo que queremos. Então a lei lá já está aprovada, o governador vai assinar nos próximos dias, vou ter reunião com o governador Pezão, uma comissão da Educaf vai ter reunião com o governador Pezão nos próximos dias, que ele vai sancionar a lei antes do dia 26. Nada a ver com política, hein? Dois, dizer para vocês que queremos parabenizar também os deputados do Estado do Rio de Janeiro, porque mais uma vez... Desculpe, a lei anterior já está aprovada, já está em vigor. E, inclusive, já entraram na justiça contra ela. A lei que vai ser assinada antes do dia 26 é outra lei. Eu quero dizer para vocês com alegria, senhores conselheiros e conselheiras, que os deputados do Rio de Janeiro são muito sensíveis à luta do negro. E, atendendo ao nosso pedido, todos os partidos se reuniram, mais uma vez, independente de se PT, PSDB, ou seja o que for, respeitando o direito do negro, os deputados do Rio acabaram de aprovar a lei e será sancionada antes do dia 26, a lei determinando cota no mestrado e doutorado de todas as instituições públicas universitárias do Estado do Rio de Janeiro. E aí, quero dizer para vocês que vocês, conselheiros, não se deixem contagiar. Não se deixem contagiar por amor a Zumbi, Dandara, São Francisco de Assis, Xangô e outras energias que circulam entre nós, pessoas que convivem entre nós ou estão em outras dimensões. Não se deixe contagiar pelas forças conservadoras que sempre marcaram São Paulo. Mas não pode continuar assim eternamente. Vocês são pessoas inteligentes que estudaram para mudar essa realidade. Infelizmente, de cada 10 mandados de segurança que abrimos no Rio de Janeiro, lá atrás, nos anos 90, exigindo a isenção da taxa para pobre fazer vestibular, e cada 10 mandados de segurança, lá no Rio, ganhamos 9, perdemos 1. Aqui em São Paulo, de cada 10 mandados de segurança que abrimos, exigindo inclusão, isenção da taxa de vestibular, de cada 10 aqui em São Paulo, perdemos 6, só ganhamos 4. Esse conservadorismo é doentio e não pode continuar marcando esse grande Estado, que tem uma missão grande no país. São Paulo é fundamental, também, não só para a burguesia, também para o povo que faz esse Estado. Que com o ciclo do café gerou riqueza, e esse ciclo do café gerou pobreza para o negro. Dizer para vocês, e parabenizar
Ministério Público do Paraná, Ministério Público do Rio, que já há longos anos adotaram cotas para negro. E dizer para vocês que há uma semana atrás, esse grande público daqui do Educafro, chegamos da Bahia. Lotamos um grupo grande e fomos para a Bahia dar um grande abraço no prédio do Ministério Público da Bahia, porque acabou de adotar cota de 30% para negro no Ministério Público. Demos um abraço e os conselheiros estavam em reunião, frente à grande energia que lá fora circulava, convidou todo mundo para adentrar o conselho, e lá fizemos uma grande festa, tocamos atabaque, cantamos, dançamos, na alegria de ver os servidores públicos fazendo o seu dever de gerar a inclusão. Eu quero dizer para vocês que nós estamos entrando, e vocês estão de parabéns por isso, estamos entrando na terceira geração da inclusão. E a terceira geração da inclusão não pode ser ingênua de não discutir na questão da inclusão o que falou o nosso defensor Vinícius, meritocracia. Eu desculpe meu atrevimento, mas eu sei que vocês são pessoas culpadas demais. E vocês talvez não tiveram tempo ainda de ler um livro que está revolucionando todas as universidades do mundo, chamado Justiça, cujo autor é quem? Michael Sandel, da maior universidade do mundo, Harvard. Michael Sandel te fala o seguinte: no mundo, todos os concursos, todas as universidades adotam meritocracia justa ou injusta. Aí daquelas instituições que ainda estão ingenuamente adotando meritocracia injusta. Em duas palavras, o que é isso? Meritocracia injusta é quando eu pego um jovem da favela em Heliópolis e boto em uma sala para prestar uma prova de um concurso público, e pego um cara dos Jardins, que foi tratado da Bifinho e da Noninho, e boto esse cara para fazer a mesma prova pública. E dizendo que os alunos são igual, porque a prova é igual. Mas não olha do nascimento do pobre favelado até o dia daquela prova, daquela sala fechada. E não compara com o nascimento do ricaço, que vai para a escola com um carro particular e tratado da Bifinho e da Noninho. Então, meritocracia injusta não se considera isso. E, portanto, eu propunho a vocês, não só vocês, mas todos nós, procuremos ler, ou no próprio Google, vocês podem baixar esse texto. O livro é Justiça, do Michael Sandel, e discute meritocracia justa e injusta. Concluindo, eu concluo dizendo, vou pular então várias partes aqui, concluo dizendo que o sonho nosso, da família do Cafro aqui presente, junto com todas as entidades do Movimento Negro que está aqui presente, Uniáfrica, vi o Douglas aí, e várias outras entidades, eu concluo, vi o pessoal do Movimento Negro dos Bancários aqui, o grande líder aí dos vereadores aí, que fez um grande trabalho de direitos humanos, concluo dizendo que o nosso sonho, enquanto militantes da causa, é sair daqui hoje com a certeza de que vocês são fiéis ao cargo de vocês. E que vocês vão dar essa alegria ao povo do Brasil, porque a ação de vocês vai contagiar o Brasil. Obrigado, paz e bem. Eu vou pedir só para a gente deixar as manifestações até para o final, para a gente conseguir levar adiante tranquilamente as manifestações, depois com as falas dos conselheiros, para que a gente consiga ter até a própria manutenção aqui da tranquilidade, para a gente conseguir continuar com os debates. Próximo inscrito é a Vanessa Alves Vieira, coordenadora do Núcleo de Discriminação, Racismo e Preconceito da Defensoria. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar aos presentes, ao Conselho. O Núcleo de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito não poderia deixar de se manifestar nesse momento histórico. Nós assinamos, em conjunto com a ouvidoria, o pedido de implementação das cotas raciais no concurso da Defensoria. Já é uma luta que vem sendo travada desde a época da Maíra, da outra coordenadora. E, portanto, é um tema que já vem há muito tempo sendo discutido, para falar a verdade, há anos, né, a implementação de cotas na Defensoria.
E muito me surpreendeu o relato da última sessão do Conselho no sentido de postergar essa discussão, né, tendo em vista a necessidade de um maior amadurecimento. Creio que, sim, esse é um tema que merece um amadurecimento, merece uma reflexão, até para que a gente possa implementar da melhor forma possível, mas há a necessidade, sim, urgente de se implementar as cotas na Defensoria Pública, tendo em vista que no último concurso nós já havíamos debatido esse tema e o Conselho solicitou, então, que a ouvidoria e o núcleo encaminhassem um pedido que naquela oportunidade não daria tempo de analisar, em virtude do concurso estar muito próximo, mas que a gente se comprometesse a encaminhar esse pedido. Nós encaminhamos esse pedido com bastante antecedência, esse pedido já está pendente no Conselho há cerca de 1 ano e, portanto, o núcleo realizou audiência pública, que foi amplamente divulgada. Portanto, acreditamos que já há um amadurecimento da carreira, já há um amadurecimento da instituição para que haja essa votação, né? Portanto, eu requeiro a compreensão do Conselho nesse sentido, né, de que antes do próximo concurso que haja análise desse tema e que realmente seja implementada as cotas na Defensoria. Enquanto núcleo, eu não poderia deixar de falar, nós lidamos diariamente com a população negra, com vítimas de racismo, vítimas de discriminação, e o quanto é importante ter defensores, servidores, estagiários negros, para que haja sim uma identificação com a população que a gente atende, né? Isso é muito importante. A questão da diversidade nas instituições já é uma questão que tem sido pensada até mesmo nas empresas, né? Muitas empresas, elas estão deixando um pouco de lado aquela meritocracia injusta, aquela meritocracia tradicional, e pensando quanto que a diversidade contribui, né, no aprimoramento da instituição, em visões diferentes sobre os problemas, histórias diferentes de vida. Então, isso também já está sendo pensado até mesmo na área privada, né? Então, por que a Defensoria Pública, um órgão comprometido com a defesa dos grupos vulneráveis, da população pobre, deixaria de também implementar essa diversidade? Muitas vezes, quando a gente atende vítimas de racismo, as pessoas não se identificam com a gente, né? Acham que nós, o núcleo, a Defensoria, também irá praticar o racismo institucional. Há um descrédito nas instituições que a gente percebe, porque as pessoas não se sentem identificadas com quem está atendendo, com quem as está atendendo. Muitas vezes lá no núcleo, né, nós nos baseamos no critério do concurso, né? Então, para ingressar no núcleo são servidores da Defensoria, defensores, e que passaram por esse concurso. E, tendo em vista os poucos servidores, os poucos defensores, a maioria das pessoas que integram o núcleo são pessoas brancas, né? Nós atualmente temos apenas uma estagiária negra de psicologia, e que muitas vezes a gente tem que recorrer à presença dela para que aquela pessoa negra que a gente está atendendo que sinta uma legitimidade, né, no nosso trabalho. Então, é essencial que haja essa implementação. Outra questão que tem surgido é a questão das cotas sociais, né? Não que de imediato nós sejamos contra, mas apenas as cotas sociais, elas não resolvem o problema da inclusão da população negra, né? Mesmo se implementasse as cotas sociais, e isso já foi objeto de estudos, mesmo assim a população branca ainda estaria em maioria, né? E aí, assim, não estamos aqui para discutir histórias de vida, estamos aqui para discutir políticas públicas, mas eu provavelmente seria uma das atendidas pelas cotas sociais, né? E, de certa forma, tive muitos auxílios, né, que posso considerar como ações afirmativas na minha vida para hoje ser defensora, e acredito que se eu fosse uma pessoa negra, esses auxílios teriam que ser muito maiores, né, para eu conseguir chegar aonde cheguei. Então, assim, a minha jornada teria sido muito mais difícil se eu fosse uma pessoa negra.
Quanto à questão da lei, isso já há muitos estudos jurídicos, até tem um parecer que está circulando do professor Daniel Sarmento, falando que é possível sim a implementação por via administrativa. E se não bastasse isso, nós temos sim respaldo legal, o Estatuto da Igualdade Racial já prevê, além de vários outros tratados internacionais que já foram incorporados no âmbito jurídico brasileiro. Então não há por que se utilizar esse argumento, né? Várias outras instituições, como universidades, o próprio Itamaraty já implementou em âmbito administrativo as ações afirmativas. Então, isso também não seria uma justificativa. E não quero finalizar, não quero me alongar muito, até para dar oportunidade para outras pessoas, mas eu só queria ler um trecho do livro da Isis Aparecida Conceição, Racismo Estrutural no Brasil, sobre a banalização do racismo, né? A banalização do racismo, ou seja, a insensibilidade em face da constatada opressão racial a que são submetidos grupos que têm negado seus direitos sociais mais elementares, como educação, habitação e saúde, visa criar a impressão de que tudo anda bem na sociedade, imprimindo um caráter banal às distorções socioeconômicas entre as populações de diferentes raças, a exemplo dos espaços de participação política, os quadros dos órgãos executivo, legislativo e judiciário, que compõem-se exclusivamente de brancos, salvo raras exceções que confirmam a regra. Os que acreditam no contrário podem ser julgados revoltosos, inconformados e até mesmo racistas às avessas. Contra estes, a boa sociedade estaria legitimada a organizar vigorosas ações de repressão. Essa expansão e aceitação do racismo conduzem inexoravelmente à sua banalização. Então, que o Conselho Superior da Defensoria, a Defensoria, não contribua para essa banalização do racismo. Então, subscrita Sara Santos, da Educap. Bom dia a todos e a todas. Outra vez vou me utilizar desse espaço para falar sobre cotas raciais e a implementação aqui na Defensoria. Eu concordo muito com as falas anteriores e a última fala especificamente traz uma questão central, que é o racismo estrutural, e a gente está sendo aí apontado pela ONU no último relatório, que ela quebra essa ideia da suposta democracia racial no Brasil, e ela vai comprovar que aqui o racismo é estrutural, né? E aí a gente tem uma questão, na verdade, como eu já fui muito contemplada nas falas anteriores, então eu só vou pontuar algumas questões. E novamente eu toco naquela tecla que é: por que o silenciamento da branquitude do branco quando a gente fala do racismo institucional, do racismo estrutural? Porque nós precisamos discutir sobre privilégios brancos, sim. Porque não se falaria em cotas hoje se não houvesse no país uma política racial de beneficiamento de brancos, certo? Então a minha fala é muito nesse sentido, de que cada um, porque tem um autor, e agora eu não vou me lembrar o nome, que quando ele fala de combate ao racismo, e implementação de cotas também é uma política antirracista, e ele fala que nós, os negros e as pessoas brancas que já reconheceram seus privilégios na sociedade e entram numa luta antirracista, que nesse processo o que estamos fazendo é devolvendo a humanidade ao branco, porque processos de racismo não são humanos. E hoje no mundo, o maior mecanismo de exclusão que existe é o racismo, inclusive nas instituições. E é exatamente sobre isso que a gente está falando, sobre essa estrutura de poder que se montou através do racismo. E existe uma máxima dentro do movimento negro que é: contra as cotas, só os racistas. E contra as cotas, nos espaços de poder, somente os racistas, no trabalho e na manutenção dos seus privilégios, os privilégios de suas famílias e nos privilégios de seus grupos étnicos e sociais. Então, que isso fique muito claro: contra as cotas, somente os racistas na defesa de seus privilégios,
certo? E só para trazer um pouco a memória, a gente tem que compreender, e principalmente no estado de São Paulo, políticas raciais não é novidade. O que pode parecer novidade é políticas raciais para negros, porque a gente está em um estado que mais subvencionou no Brasil a vinda de imigrantes, não só com terrenos, com passagem, mas com grãos. Então nós, no mesmo contexto em que negros saíram, inclusive em São Paulo, a gente sofreu um grande processo de desafricanização dos centros, bairro do Bexiga e Redondeza, arredores. A gente conviveu com demolições de igrejas, de casas, e com a marginalização de um grupo social que somos nós. E hoje nós estamos aqui para cobrar o nosso lugar na sociedade e aqui dentro dos espaços de poder. E um espaço que seja representativo. E aí eu quero reafirmar o que eu falei aqui na semana passada, que não basta a Defensoria Pública do Estado de São Paulo ter no perfil do público-alvo maioria negra. Eu preciso chegar aqui e me ver e me reconhecer aqui dentro. E isso, na atualidade, não é possível. E o pior, quando a gente fala do Estado de São Paulo, é que quando as pessoas vêm aqui e citam casos de políticas, a gente tem que citar outros estados, porque São Paulo não é referência, São Paulo não é exemplo para nenhum estado. E como moradora desse estado, compreendendo que negros em São Paulo são maioria, e isso é inclusive um dado que se tentou muito esconder, mas somos sim maioria no estado, e há aqui um problema grande de proporção, né? Então, nessa busca de justiça, que a gente resolva esse problema matemático que a gente tem na nossa sociedade, que é de nenhum negro, por exemplo, nessa mesa, e muitos negros aqui. E a gente precisa se enxergar aí, né? Então, o que a gente espera é que haja sensibilidade, né? E que cada branco reconheça seu privilégio na sociedade. E, a partir disso, ele entre em uma luta antirracista para que haja reparos. Porque cotas não é concessão, não é presente, é reparação social, é justiça. Nossa inscrita, Esther Judite Rufino, da Educaf, Coordenadoria da Mulher. Bom dia, né? Poderia falar mais nada ao que os meus companheiros já representou aqui. E poderia dizer que estou convencida, eternamente, que chegarei para os meus 3 filhos. Vou dizer que o estado em que nascemos, que eu já venho de 3 gerações paulistanas. Meus avós paulistanos, meus pais paulistanos, seguimos paulistanos. E dizer que não é mais um sonho ou um pesadelo, mas que o estado já está preparado para receber o grupo de negros aqui na Defensoria. Só tenho que testemunhar, então, de fato, tudo que foi argumentado, como ela bem colocou, nós que sentimos essa dor na pele. Ao adentrar, estudar o direito era preocupante para mim. Para quê, por quê e aonde eu vou estar? E ali conseguimos os estudos, até que entendemos que os órgãos institucionais estavam silenciosos, a pedido de um clamor de um povo negro, um povo que estava excluído. Aí a Educaf, que já de anos seguia a iniciativa, eu adentrei em 2006 na entidade, e a entidade estava com o seu carro-chefe, né? A luta para cotas em tudo quanto é lugar de instituto que exista o jurídico, ou o que quer que seja, nas universidades federais. Tomei a posição pessoal de que cada militância que essa existia, eu estaria ali. E, contudo, o estudo acadêmico ficou, então, bloqueado pelos próximos quantos anos? Aí é o meu histórico pessoal, 2006, na Universidade de São Francisco, tivemos abrir mão para estarmos à frente de Planalto, em Brasília, para poder gritar e dizer para os nossos governantes, olha, estamos aqui, queremos cota. Mas sentimos bastante já privilegiado, porque a Educaf conseguiu a aprovação de cotas nas federais, conseguiu a aprovação de cotas na Unesp, conseguiu a aprovação de cotas no concurso público do Brasil e em alguns outros estados, assim como disse, bem deixou aqui o Frei Davi. E estamos aqui hoje pedindo coragem, Defensoria, tenha coragem. Porque para mim,
terminar esse estudo, não meritocramente, na verdade, 5 anos de direito, positivismo, tem que ser terminado. Eu disse para o professor Milton: professor, o senhor está convidado a estar comigo amanhã, pela manhã. Direito de execução, ele olhou e falou: querida, eu preciso te formar. Porque em 2011 tu foi pro STF e foi decidido, eu falei, e com vitória. Eu quero crer que então no final dessa formação estaremos presentes aonde quer que queremos escolher, tanto defensoria, na magistratura, porque nós pretos também fazemos parte desse lugar. Não preciso dizer em relação à mulher, porque já foi bem dito pela doutora. Não precisamos, eu não quero chorar, doutora, eu sou bastante emotiva, a única doutora representando um estado que só tem uma população enorme de negros, e eu tenho uma única doutora defensora criminal. Meu Deus do céu, como que eu vou fazer a ressocialização se aquele indivíduo que já não agiu muito bem lá fora, aí ele vai olhar os órgãos institucionais e vai dizer: mas aqui eu estou pra quê? Essa é a discussão. Como é que esse indivíduo, como que eu vou dizer para esse indivíduo: querido, eu estudei, eu também passei fome, eu também tenho filhos, eu também moro na quebrada, e eu estou aqui, como eu vou dizer? Quem pode dizer com essa mesa? Quem pode dizer de vocês? Qual é a dor daquele que sofre, daquele que roubou, que não tem o direito de roubar, mas um Estado que traz o desigual na hora do emprego, na hora de qualquer coisa? E eu agradeço qualquer outro defensor que faça essa defesa. Ok, mas enquanto não tiver a pele, e eu falo do fenótipo, eu falo do meu cabelo, eu falo de uma mulher, que nós pegamos o metrô todo dia, e que nós vamos pro fundão,